Aqui no estúdio eu recebo o secretário municipal de saúde de São Luís, o médico Joel Nunes Júnior. Secretário, nós temos aí 4 registros de morte, foram feitos oficialmente nas últimas 24 horas, 147 pessoas foram positivadas para a Covid-19, taxa de ocupação de UTIs em 95%. Esses números devem fazer o município, secretário, anunciar alguma medida para evitar a proliferação da doença ainda essa semana? Bom dia a você, Alberto. Bom dia a todos que nos assistem. Uma satisfação enorme falar com vocês. Bom, são números, claro, que nos preocupam o tempo todo e esses números a gente avalia diariamente em nosso gabinete de crise que foi instituído, mas a gente ainda espera a repercussão das medidas que foram adotadas, né? Então, as medidas maiores foram adotadas a partir da segunda-feira passada, e aí a gente vai esperar a próxima semana para que a gente avalie o resultado dessas medidas que foram instituídas pelo governo do estado. Dá para dizer que o lockdown é descartado? Agora não dá para descartar nada por enquanto, né? Essa é uma discussão que sempre está à baila, ela sempre está à mesa. E como eu falo, a gente avalia esses números diariamente, muitas vezes a gente senta mais de uma vez por dia para avaliar os números de taxa de transmissão, de taxa de ocupação, de óbitos e tudo, para que a gente possa realmente tomar medidas baseadas em evidências, não medidas baseadas em achismo e nada que o valha. Então, há sim sempre essa discussão, é uma discussão que é óbvio, seria tomada em última instância, é uma medida que ninguém quer, mas nunca está descartada essa possibilidade, infelizmente. Como é que estão os dados em relação à ocupação de leitos aqui na capital específicos para a Covid-19? Bom, em relação aos leitos do município, nós, através da iniciativa do prefeito Eduardo Braide, nós conseguimos disponibilizar para a rede municipal de saúde 120 leitos, dos quais 30 leitos de UTI, 90 leitos de enfermaria clínica e aí incluídos os leitos de suporte avançado. E nós, dados de ontem, tínhamos uma taxa de ocupação desses leitos em torno de 70% dos leitos de UTI. Secretário, há quem aposte, quer dizer, ontem inclusive a gente viu o presidente do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que é o Carlos Lula, falando sobre 8 semanas de um pico, né, até chegar ao pico dessa fase da pandemia. E aí, claro, foi uma preocupação natural, por exemplo, com a quantidade de respiradores, oxigênio, enfim. Os governadores anunciaram até compra de insumos também, especificamente usados nas unidades de terapia intensiva, não é? Como é que está essa situação em relação a essa estrutura aqui no município? Bom, em relação aos respiradores, nós temos hoje uma quantidade satisfatória, temos ainda a vinda de aproximadamente 30 respiradores direto do Ministério da Saúde e ainda fizemos a compra de mais 19 que também estão para chegar. Isso tudo para que nós possamos deixar uma reserva técnica bem tranquila, até porque esses respiradores vindos do Ministério da Saúde, nós não estávamos contando com eles, né? Inclusive agradecer ao deputado federal Aloysio Mendes, que foi quem fez a intermediação para que nós conseguíssemos esses respiradores. E nesse momento, quanto mais, melhor, né? Então a gente tem uma preocupação sim em relação ao aumento ainda mais exponencial do número de casos por conta dos insumos. O oxigênio é uma preocupação que nós temos até por conta do que se vê não só aqui no Maranhão, mas no Brasil afora, em relação à escassez do oxigênio. E por isso, inclusive, nós instituímos um gabinete de crise do oxigênio que conta, inclusive, com a participação do Ministério Público, para que nós possamos fazer a análise do oxigênio. Nós utilizamos uma calculadora científica que foi disponibilizada pela OPAS para que nós pudéssemos calcular a nossa capacidade máxima de oxigênio utilizadas em nossas unidades que tratam de Covid e até mesmo das não Covid, mas que também utilizam o oxigênio em suas UTIs. E de posse dessa ferramenta, nós colocamos isso ao conhecimento dos nossos fornecedores de oxigênio para que eles nos disponibilizem um plano de contingência e em reunião que já tivemos previamente com esses fornecedores, nos foi repassado que neste momento nós ainda temos uma quantidade suficiente, mas como eu lhe falava em off, a gente não sabe precisamente o quanto tempo que isso ainda vai durar. Então, se durar aí 4 ou 6 semanas, a gente tem uma relativa tranquilidade, mas se isso se postergar, aí realmente podemos ter complicações, a semelhança do que tem acontecido no resto do Brasil.
Secretário, hoje vacinam os idosos de 74 anos, pela manhã nascidos em janeiro, fevereiro e março, nascidos em abril, maio e junho no horário da tarde, no Multicenter, no Coafuma e no Drive-Thru na Universidade Federal do Maranhão. Em relação à vacinação, a segunda dose, a gente já sabe que está garantida para quem tomou a primeira. Agora, em relação à primeira dose, até quando o estoque de vacinas, qual é a previsão aí que se tem, já que tivemos já 2 interrupções, claro, não dependendo do município, mas do repasse dessas vacinas? Isso, é importante a gente sempre relembrar que a vacina ela é adquirida pelo Ministério da Saúde, que repassa à Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado faz a partilha aos seus municípios. Nós recebemos ontem uma nova remessa de 10.190 doses e com isso nós podemos hoje continuar a nossa vacinação, aí já descendo a faixa etária e iniciando os idosos de 74 anos, hoje e amanhã, e segunda e terça de 73 anos. Então a gente sempre espera essa vacinação acontecer para que nós possamos ter um saldo e aí sim, de posse desse saldo, nós chamarmos o grupo seguinte para não ter o dissabor de ter que chamar um público e na hora não ter vacina. Então a gente prefere esperar o saldo remanescente para que a gente possa chamar o público seguinte. Mas pela quantidade de doses que temos hoje aqui, isso pode dizer que até a semana que vem não teremos interrupção, provavelmente? Provavelmente não. Secretário, obrigado pela entrevista aqui e vamos em frente, todos juntos, a população, claro, convocada sempre também para diminuirmos o número de casos, que esse é o fundamental, em especial nesse instante. Reforçar, inclusive, aproveitar e agradecer o espaço, mas para reforçar o uso das máscaras. São Luís tem uma taxa de uso de máscaras inferior a 40%. A gente tem que subir isso para mais de 60% para que nós possamos, enfim, juntos e mitigando esses números da pandemia. Obrigado, secretário. Eu que agradeço.